Então, boa noite a todos. A ideia é a gente conversar um pouco sobre as atividades que vocês têm que se preparar para o ano que vem. A gente podia falar sobre isso no início de 2024, mas eu preferi fazer agora no finalzinho do ano para vocês já ficarem preparados, né? Porque o ano que vem é o último ano do curso, e aí vocês têm mais 2 estágios pela frente, e o fechamento do curso, que é o trabalho de conclusão. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, enquanto eu estou com os slides aqui, eu não consigo visualizar vocês, né? Então, se vocês quiserem fazer pergunta, quiserem me interromper no áudio, ou se preferirem que eu apresente primeiro e depois faça as perguntas no final, espero que eu consiga responder todas, tá? Então, eu pensei em falar sobre 3 temas, que eu sei que são temas que a gente precisa para fazer o fechamento do curso, né? Que são as atividades complementares, que a gente conhece como ACGs, os estágios e o trabalho de conclusão de curso, que é uma coisa nova, né? Porque vocês estão fazendo estágio esse ano já, mas o TCC só começa mesmo no ano que vem. Então, primeiro, falando um pouquinho sobre atividades complementares de graduação, que a gente conhece aqui na UFSM como ACGs. O nosso currículo atual, que é o currículo da turma de vocês e da turma anterior, que é o que está vigente, né? Ele tem 200 horas de atividades complementares. Vocês podem usar qualquer tipo de certificado, de atividades que vocês participaram, a partir do momento que vocês ingressaram no curso. Então, não podem ser atividades que vocês fizeram antes. Eu tenho um curso de extensão que eu fiz em 2017, 2018, 2019. Isso não pode ser utilizado, só a partir do momento em que vocês ingressaram oficialmente como nossos alunos. Pode ser atividade presencial ou online, mas se for alguma atividade online, tem que ser certificado que tem carga horária definida. Se vocês mandam um certificado de alguma atividade, algum curso que vocês fizerem, não tem carga horária, não tem como validar, porque a gente tem que ir somando as horas para fechar as 200 horas, então tem que ter uma carga horária expressa no certificado. Se alguém já trabalha na área de informática, tem uma empresa, trabalha profissionalmente na área de computação, ou está fazendo um estágio que não é o estágio supervisionado, que não é o nosso estágio nas escolas, né? Isso também pode contar horas. Vocês têm que ter algum tipo de documento para comprovar essa atividade, né? Contrato de trabalho, carteira de trabalho. Se vocês são sócios de uma empresa, pode ser o contrato social da empresa. Isso também vale como atividade complementar, tá? Só não vale os estágios que são os curriculares, né, que vocês estão fazendo nas escolas. Outra coisa que vocês podem fazer também, se vocês estão preocupados com as horas, eu estou chegando no final do curso e eu não tenho carga horária de atividade complementar, vocês podem fazer atividades nos polos presenciais. Não só vocês como ouvintes, mas vocês também podem propor atividades, conversar com os coordenadores dos polos, eu posso ajudar também se vocês quiserem, e fazer alguma atividade que vocês pudessem chamar não só os colegas do próprio curso, mas também colegas de outros cursos dos polos, e fazer alguma oficina de computação, alguma monitoria, alguma capacitação, então, alguma ferramenta que vocês conhecem. Eu lembro uma vez que teve um colega que fez uma oficina sobre uma ferramenta chamada Ardora, que é para construir objetos de aprendizagem. E aí ele fez lá no polo de Cruz Alta e abriu para professores e alunos dos outros cursos que o polo ofertava. E aí tinha uma carga horária, e aí depois eu mesmo fiz um atestado para ele, né, de que ele tinha feito essa atividade, e ele usou essa carga horária que ele trabalhou lá voluntariamente no polo para validar como atividade complementar. Então, isso também vale, tá? Vocês podem, algumas vezes o polo está ofertando uma atividade que vocês vão participar como ouvinte, ou vocês também podem propor alguma coisa como ministrante, se vocês estão precisando dessa carga horária. Tem muita coisa também online, né? Vocês podem procurar cursos para fazer também online. Aqui a tabelinha que está no nosso regulamento, depois eu posso mandar por e-mail o regulamento completo para vocês verem, né? Mas aqui tem um resuminho. Então, vocês podem usar eventos, cursos de extensão, presenciais, online. Não tem limite máximo de aproveitamento, então vocês podem fechar 200 horas só com atividades desse tipo. Quem tem alguma atividade que já trabalha na área, tem empresa de informática, trabalha já na área de computação, está fazendo um estágio que não é o supervisionado na escola, na área de computação, pode validar 90 horas, então das 200, 90 horas podem ser validadas por alguma atividade profissional na área de computação. E também tem outras participações, por exemplo, se vocês têm publicação de artigo
em algum evento, ou alguma revista. Então, tudo isso vai contar a carga horária. O que vocês precisam é juntar essas documentações de forma digital, mesmo que vocês recebam algum certificado impresso, tem que digitalizar, e aí tem que entrar no portal do aluno e fazer o pedido, tá? Cada um de vocês tem que fazer isso individualmente, vem tudo para mim como coordenador, e eu tenho que verificar os documentos e ir validando a carga horária até que vocês fechem essa carga horária mínima de 200 horas, tá? Aqui eu tenho dois linkzinhos, depois eu mando para vocês por e-mail também. Eu já devo ter mandado alguma outra vez, há algum tempo, mas deve fazer tempo já, que é um tutorial, tem todas as telas, passo a passo, de como é que vocês fazem para computar essa carga horária lá no portal do aluno. Tá? É como se fosse fazer um pedido de aproveitamento de disciplina, para quem já cursou disciplina em outros lugares e já fez, né? É bem parecido. Só que daí, na verdade, vocês vão fazer um pedido de aproveitamento de atividade complementar. Acho que alguém entrou na reunião, deixa eu dar uma olhada só. Eduardo, quer fazer uma pergunta? Sim, professor. Desculpa te interromper um pouquinho. Sem É que eu problema. vi que você falou das atividades na área da informática, mas e quem trabalha na área da educação, formações nesta área da educação, também é válido aproveitar? Tu quer dizer cursos, Não, eventos? como professor mesmo. Hum, No caso, não a atuação como professor, mas que nem as capacitações que são feitas para professores pela. Isso sim, vale sim, sim. né? Sim. Vale sim, porque o nosso curso, Eduardo, ele mistura duas áreas, né? Mistura a área Uhum. de educação e a área de computação. Então, muitos colegas da outra turma também já eram professores de outras áreas e usavam as capacitações que as próprias escolas forneciam na atividade complementar. Não tem problema, Eduardo. Tá, beleza, então, Tá? obrigado. Só tem que ter os atestados com a carga horária, tá? Certo, certo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta das atividades complementares? Oi, professor. Aqui é o Oi. Evaristo. Oi, Evaristo. Uma pergunta ali na questão de atividades obrigatórias. Então, eu preciso ter um mínimo de atividade de extensão, isso? Por exemplo, ou de iniciação científica, ou de em núcleos temáticos? Não, porque ali, ó, na atividade obrigatória, por exemplo, se tu fizer participar em evento ou curso e fechar as 200 horas com essa atividade, tu não precisa ter as outras. Então, eu ia lhe perguntar isso. Eu fui funcionário público na área de informática, hoje eu trabalho numa empresa de desenvolvimento de sistemas. Se eu fosse botar 200 horas disso, é aceito? Não, daí essa parte profissional tá ali na linha 2 ali, ó. Aí o máximo são 90 horas. Ah, tá ali, tá. Daí tu teria que completar 110 de outras coisas. Entendi. Capacitação, curso online. Perfeito. Só tem essa regrinha ali no número 2 ali, ó, tem um limite de 90 horas, tá? E no Tá. 3 tem um limite de 160. Lá no um, que é a parte que é mais assim, que é a parte mais comum, eventos, palestra, curso de extensão, ali não tem limite. Pode ser as Perfeito. 200 horas ali, tá? Perfeito. Se eu quiser Então, fazer um curso na Udemy, por exemplo, tá valendo. tá, sim, Perfeito. sem problema. Eu mesmo Tá. faço curso lá na plataforma Udemy também, sem problema. E só, por exemplo, só para confirmar, porque eu sou acostumado na engenharia de computação que eu tinha uma listagem e o que estava dentro do obrigatório é obrigatório fazer tudo. Aqui é um pouquinho diferente. Então, eu posso escolher fazer só atividade de extensão e participação em evento e tá fechado, por exemplo. Sim, aham. É que cada curso pode criar suas próprias regras. Sim, exato. E eu trabalho de uma forma tentando não deixar as coisas muito fechadas. Sempre que eu posso fazer alguma coisa mais aberta, quando depende do curso, a decisão, eu tento fazer mais aberto. Então, nosso regulamento ele é bem mais aberto. Tem outros cursos que são bem assim exigentes, sabe? Só pode fazer 40 horas de curso de extensão. Nós aqui já temos ali, ó, sem limites. Se quiser fazer 200 horas de curso de extensão, tá valendo. Então, a gente tentou abrir o máximo que pôde ali para ajudar vocês também, tá? Entendi. Outra perguntinha para finalizar. A publicação de artigo, como é que é definida a carga horária? Porque, por exemplo, eu só tenho o DOI da publicação. Aí tu... Até vou melhorar a pergunta. Eu fiz a pesquisa antes de entrar na faculdade, mas durante o meu orientador da época, eu ia fazer mestrado antes, ele me convidou para escrever mais um artigo. Eu já era aluno daqui, e daí consegui a publicação. Seria aceito? Se tu já era nosso aluno, sim.
Aí, como não tem carga horária definida, eu vou ter que olhar e verificar com o colegiado, porque quando tu publica um artigo, não tem um certificado com carga horária, não é que nem um curso. Não, eu só recebo o código DOI dele para pôr, por exemplo, no currículo e tal. Pega uma cópia do artigo, ou pelo menos da primeira página, onde a gente consiga identificar onde ele foi publicado, Sim, e aí eu verifico com o colegiado quantas horas a gente pode estabelecer, tá? Porque isso realmente nós não temos ali como no próprio documento não tem uma carga horária, né? exato. Aí, Perfeito. e outra coisa também, para quem foi aluno destaque, sempre que eu mando aquele certificado do aluno destaque, lá no próprio certificado, a gente tem um regulamento que conta horas também. Tá? Então, os alunos que ganharam aquele certificado podem colocar o certificado como ACG também. Agora, não me lembro o decoro, mas se não me falha a memória, quem ganha primeiro lugar, acho que era 30 horas, segundo lugar era 20. Eu esqueci agora, porque eu tive Covid, e um dos problemas do Covid foi levar um pouco da minha memória embora. Daí, às vezes eu me esqueço, mas a gente tem o regulamento lá e tem uma carga horária para o aluno de destaque também, tá? Então, quem receber esse certificado também pode colocar, tá? Mais alguma questão das atividades complementares? Não? Posso seguir? Depois eu vou fazer o seguinte, eu mando por e-mail, eu vou colocar a gravação lá no YouTube, daí eu mando um linkzinho para todo mundo, e mando de novo o regulamento do aluno de destaque, onde tem lá a carga horária que vale como a CG, e mando o regulamento da CG também, tá? Então, vocês têm que fazer o pedido lá no portal do aluno. Aqui tem 2 linkzinhos com os tutoriais para ajudar vocês, né? E a primeira coisa é verificar se você já tem essas 200 horas. Quem não tem, tem ainda o ano que vem todo para fazer isso, né? Porque vocês têm que estar com essas 200 horas completas até o final de 2024, tá? Ok? A questão dos estágios, tá? Esse ano, na verdade, era para ter feito já no estágio 1, a gente acabou não fazendo. Nós temos que protocolar todos os documentos ali pelo Processo Eletrônico Nacional, que é o PEN. E eu tenho recebido vários processos, porque além de passar pelo orientador, passa por mim depois também. E eu tenho acompanhado vários problemas que vocês têm tido, a Josiane me manda mensagem com problemas que vocês têm de documentação, que a CREA não aceitou, essa tramitação ela é bem complicada, tá? Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. O Evaristo, que levantou a mão? Isso, professor. Só Oi. para lhe informar que depois de 4 tentativas eu consegui aprovar o estágio na CRE. Eu não sei o que, eu vi as mensagens que a Josiane me mandou, né? E olhei lá no PEN, o que eu consigo fazer é tramitar ali no PEN, né? Mas eu não estava entendendo por que a CRE estava criando tantos obstáculos, né? Era pequenas informações, professor, que no nosso modelo do termo de estágio não estava conforme a normativas da SEDUC do Estado. A escola estava braba com a CREA já, porque a escola tá querendo fazer coisas comigo, porque da informática, eles têm laboratório, eles têm a disciplina de cultura digital, eles querem, e daí não conseguem porque a CREA fica trancando, sabe? Sim, Daí, infelizmente, a burocracia é bem complicada, né? sim. Tu quer fazer alguma pergunta, Bruno? Sim, professor. Oi. Referente à documentação pelo PENSI, né? O estágio 1, a gente não realizou nenhuma documentação protocolada no PENSI. Sim. Como vai ficar essa situação agora? Na verdade, no estágio 1, um dos professores que era voluntário, que era o professor Ricardo Coco, ele é técnico administrativo do FCCM e trabalha na Secretaria de Graduação. E ele conversando comigo, ele fez contato com o pessoal lá de Santa Maria, como vocês não tinham atividades de ensino, porque o 1 era só observação, ele achou melhor vocês não terem que fazer toda aquela tramitação. Mas a partir do 2, como tem atividade na escola, e tem que cadastrar um seguro, tem toda uma documentação ali que fala até num seguro que existe, que a própria FCM paga, né, para os estagiários, caso aconteça algum problema durante o estágio, né, e aí Sim, nós fomos obrigados a protocolar, tá? tá. Eu sei que aquele processo é bem complicado, e eu sei que o teu, por exemplo, Bruno, que a Patrícia lá em Canoas não estava conseguindo assinar, eu mandei para a divisão de protocolo,
pedindo que eles nos ajudassem, porque a Patrícia não conseguia fazer o cadastro e nunca mais voltou para mim. Não, mas Eu eu não- acho que eu tive que cancelar aquele contrato, porque ele estava com o nome do Omar, e quem estava cadastrado era a Patrícia. O Omar era o coordenador do curso e a Patrícia era a diretora-geral, que era quem iria assinar. Ah, aquele tu teve Então, que cancelar e fez o outro, então. isso, eu tramitei outro. Eu até não achei a opção de cancelar o Não tem primeiro. cancelamento, só Não tem tem? arquivar. Tá. E daí até não, acabei não olhando, eu sei que ela já assinou. Eu, a professora e ela já assinamos, a Patrícia. Tá, Daí para mim depois eu não acabei não ficou. olhando para ver como é que estava, se já estava ok. Eu sei que até Tá. umas 2 semanas atrás ele estava em trâmite ainda, mesmo ela tendo assinado, ele aparecia como em trâmite. O fechamento, depois que todo mundo assina, ele vem para mim 2 vezes. Na verdade, eu não entendo muito, ele vem para mim 3 vezes. Eu tenho Uhum, que assinar, além da orientadora e da entidade que concede o estágio, eu também assino como coordenador. sim. Depois ele vem para mim para eu homologar ele, para poder entrar lá na questão do seguro. E Aham. depois ele vem novamente para mim para eu arquivar. Tá, e o meu chegou em algum momento a aparecer pra ti? Depois daquela vez que tu reclamou que a Patrícia não estava conseguindo assinar, nunca mais voltou para mim. Vou ter que ver se não tá em trâmite ainda. Eu vou dar uma olhada. Ou eu já arquivei e não lembro, né? Porque como eu recebo todos, né? Eu vou dar uma Aham. olhada ali também se eu já não. Eu vou entrar lá também para ver como é que E tá a cada vez que situação. vocês mandam, ele vem pelo menos 3 vezes para mim, tá? Tá. É bem burocrático isso. Eu também não entendo por quê, mas tem que Eu vou seguir dar uma uma olhada. legislação, né? Sim, eu Né? vou dar uma olhada, porque eu já tô realizando o estágio daqui a pouco. Sim. Dá uma olhada onde é que ele está. Uhum. Se já tiver arquivado, então já está ok, tá? Tá Então, bom. assim, o ano que vem tem mais 2 estágios, tem que seguir Sim. toda essa documentação, de novo, infelizmente, né? Não, Só que tem uma. Oi, a minha pergunta maior era se a gente não iríamos ter nenhum problema na hora de finalizar o curso, lá na hora de no estágio 1? não, de se formar e ter algum problema Não, por não ter essa documentação no estágio 1. Era não, só essa a minha não, preocupação. não. Fica Beleza, tranquilo. então. Ok. Ah, o que vocês têm que cuidar, então, já tentando responder um pouquinho a pergunta do Bruno sobre problemas. Tem que verificar se não ficou nenhuma nota pendente para trás. Alguma disciplina que vocês fizeram, por exemplo, aquela oferta em resolução, que é a turma 50, que não tenha sido registrada a nota, alguma disciplina que vocês reprovaram lá no início do curso que ainda falta fazer. Isso tudo a gente tem que ajustar no último ano, caso contrário, vocês não se formam e vão ficar pendentes para Ah, sim, 2025, né? sim. Então, Uhum. eu Eu sempre dou até uma tenho uma olhada no matéria. último ano e vejo assim o que tem de pendência e tento resolver, mas nem todo mundo consegue fechar nos 4 anos. A turma anterior, nós tivemos alguns alunos que levaram um ano a mais, tá? Eu Que tenho daí, uma matéria que eu fiquei que eu fiquei do primeiro semestre, tá pendente. tá, é isso a gente tem que ver no ano que vem, como nós vamos Pelo que eu sei. resolver. Caso contrário, se faltar qualquer coisa, faltou uma disciplina, faltou carga horária de atividade complementar, não forma, tá? Tem que É, marcar. eu acho que até ano passado eu tinha lhe comentado, o senhor ficou de verificar uma próxima turma que abrisse o Tá. primeiro A gente semestre. deve ter uma turma nova em 2024, mas ainda estamos esperando a CAPES liberar a verba. Mas, a Ah, sim. princípio, vamos ter uma turma nova em 2024, tá? Ah, bom. Como é no primeiro semestre, de repente eu já consigo encaixar Tá. Assim que sair a nessa nova turma. turma, eu aviso. Estou só Tá bom. esperando a CAPES autorizar a verba. O Ok. que tem diferente no ano que vem, então, tá? Dos estágios. Tem 2 estágios, tem que fazer toda a tramitação de novo, tanto no estágio 3 quanto no 4. A única diferença é que o estágio 3, vocês não vão trabalhar com aluno. O estágio 3 ele é para trabalhar com professores. A ideia é vocês fazerem formação, qualificação, capacitação, como vocês acharem melhor o nome, né? Formação, o pessoal da educação vai achar que é muito forte. A gente pode falar, então, qualificação, capacitação, fazer algum tipo de atividade para os professores das escolas. Então, uma oficina sobre pensamento computacional, às vezes a escola está precisando de uma coisa mais simples, assim, uma oficina sobre Excel, vai depender do que a escola precisa também. Então, vocês podem fazer na mesma escola, que vocês estão fazendo estágio agora, não precisa ser outra escola, só que vocês não vão fazer uma atividade numa turma com alunos, e sim vão trabalhar com os professores. Então, se vocês já quiserem ir conversando nas escolas onde vocês estão fazendo estágio, para ver que tipo de necessidade eles têm,
até para vocês se prepararem, né? E aí, então, a ideia é fazer alguma coisa para a capacitação dos docentes. E o estágio 4, que é o último estágio, aí volta a ser um estágio com os alunos, é similar a esse de 2023/2, tá? Ele volta a ser uma atividade com aluno. Tem alguns cursos que têm algumas diferenças, assim, por exemplo, se o aluno fez o estágio 2 no ensino fundamental, ele tem que fazer o 3 no ensino médio. A única diferença que nós temos é que o estágio 3 é qualificação de docentes. O 2 e o 4 é com alunos, pode ser com a mesma turma, na mesma disciplina, pode ser na mesma escola, isso não tem problema nenhum. Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. Bruno, quer fazer alguma pergunta? Sim, professor. Referente ao estágio 3, então, como eu estou fazendo ali no IFRS, e só tem doutor, né? Os professores são na questão da... Eu fico pensando, eu tava pensando nesse estágio 3, com o que eu poderia, de matéria ou conteúdo, assim, para os professores do IFRS, né? O que eu pensei nessa questão, eles têm um laboratório de robótica lá. Acredito que tem algum professor já que dá aula de robótica, né? Tava pensando nessa linha, não sei se poderia fazer, tipo, alguma oficina com eles. Nesse caso, Bruno, como tu está numa instituição que tem vários doutores e eles têm curso de informática na instituição, ou tu vai Sim, procurar um outro lugar, porque ali para os professores de computação não tem muito sentido tu fazer atividade. Ou tu vai sim, fazer uma atividade para professores das outras áreas, não sim, professores de computação, porque eu trabalhei sim. de Tem Canoas. logística lá, se eu não me engano, tem Isso, eles têm logística. outros cursos, então tu poderia ver se os professores dos outros cursos estão precisando de alguma capacitação. Entendi. Caso contrário, tu vai ter que procurar um outro lugar, tá? Porque Tá. não faz muito sentido, né? O que tu vai Sim, lá ofertar para um professor de computação que sim, ele isso já que não tá me saiba, né? preocupando, né? É, Então, tenta ver se os professores dos outros cursos estão precisando de alguma coisa tá, ou procurar uma escola, tá? tá bom. E como as escolas todas têm obrigatoriamente capacitações, qualificações, eles são obrigados a fazer, né? Com certeza as escolas vão precisar e vão gostar que vocês estejam lá oferecendo esse tipo de atividade, né? E não é Sim, nada muito longo, assim, eu vou ter que ir lá fazer um curso de 40 horas. Não, pode ser uma qualificação de 8 horas aula, 12 horas aula, sim, se for possível fazer alguma parte online, não dá para fazer tudo presencial, fazer algumas coisas online também, tá? aham, Então, perfeito. eu só acho que no IF não é um bom caminho de procurar computação para o professor de computação, né? Não, Sim, não sim, vai ser isso tá me fácil. assustando, que nem tu falou, não faz sentido, né? Sim, ali aquele público ali, tu não tem como trabalhar com aquele público alguma coisa que eles não sabem, seria uma coisa muito avançada para ti também, né? Sim, sim. E aí o estágio 4 então, em 2024/2, que é o último estágio, né? E aí volta a ser um estágio com aluno, tá? Aí vocês voltam a fazer uma atividade com os alunos. Por que tem tantos estágios e por que tem tanta carga horária? Porque tem uma regra do Conselho Nacional de Educação para as licenciaturas, né? E nós somos obrigados a seguir essa regra. Então, tem lá um número de disciplinas, um número de carga horária específica. Caso contrário, vocês não ganham o título de licenciados. Então, nós temos que seguir essas regras para vocês poderem cumprir. E uma das coisas também que não existe aproveitamento do estágio, né? Mas eu já sou professor, já fiz estágio. A gente não pode aproveitar o estágio. Então, mesmo quem já é professor, mas eu sou professor de geografia, sou professor de matemática, porque na outra turma também a gente teve vários alunos que já eram professores, né? Nenhum deles pôde aproveitar o estágio, eles tiveram que fazer o estágio como se fossem alunos que estavam começando agora, né? Mais alguma pergunta aqui sobre o estágio 13 e 4? Não? Vamos seguir, então? E para fechar, então, os nossos temas da fala de hoje, né? Trabalho de conclusão de curso. O nosso curso tem dois, TCC 1 e 2. Na verdade, não são dois trabalhos. É um trabalho só, que vocês começam numa disciplina, que é o TCC 1, e terminam na disciplina de TCC 2. São duas disciplinas, vão ter duas notas separadas,
Então, eu comecei meu trabalho de conclusão de curso 1 e na primeira parte eu tirei 9, na segunda eu tirei 10. Na primeira eu tirei 10, na segunda eu tirei 8. São disciplinas independentes, mas o trabalho é um só. Esse trabalho de conclusão, ele pode estar ligado às atividades de estágio, se vocês quiserem, tá? Então, pode ou não. Eu vou fazer o meu estágio 3 e vou trabalhar com qualificação de docentes e decidir trabalhar com Scratch, por exemplo. E aí eu vou ampliar essa qualificação que eu estou fazendo, e isso vai ser o tema do meu TCC também. Isso pode, tá? Mas isso é uma decisão de vocês que vão decidir se vocês querem fazer o TCC ligado ao estágio. O meu estágio eu vou trabalhar com Scratch, mas no meu trabalho de conclusão de curso eu quero trabalhar com jogos e vou usar a ferramenta Construct, por exemplo, que não tem nada a ver com Scratch. Decisão de vocês, tá? Então, começo o 2024-1 com o trabalho de conclusão de curso 1 e termino lá no segundo semestre a continuação com o meu trabalho de conclusão de curso 2. Nós não temos monografia, tem vários cursos que têm monografia. A gente tem um artigo. Então, na primeira etapa, no TCC 1, vocês vão escolher o tema que vocês querem fazer. Eu faço um formulário na internet, onde vocês vão colocar o tema. O tema não precisa ser ainda uma definição, assim, do que eu quero fazer, mas pelo menos a área. Eu quero trabalhar com jogos educacionais digitais. Eu quero trabalhar com educação à distância. Eu quero trabalhar com objetos de aprendizagem. Eu prefiro trabalhar com um software da área de matemática, por exemplo, vou fazer uma atividade com GeoGebra. Então, vocês vão colocar uma ideia, assim, do qual é o tema que vocês estão pensando. Com a ideia do tema, a gente já consegue ter uma ideia de qual é o professor que pode orientar vocês. Se vocês pegam um tema assim, eu quero que o Sidney seja meu orientador, e eu vou colocar lá que eu vou fazer um trabalho na área de redes de computadores, por exemplo. Daí eu vou olhar aquele tema e vou dizer assim, não, esse tema está muito fora da minha área de estudo, eu não vou querer orientar aquele aluno porque eu não tenho condições de ajudar o aluno naquele tema. Então, pela temática, a gente consegue definir quem vai ser o orientador. O professor orientador é o que vai acompanhar vocês o ano todo no TCC 1 e 2, para que vocês façam esse projeto, né, e concluam ele até o final do ano. Aí, no TCC 1, vocês vão fazer uma proposta, que é como se fosse um pequeno projeto, geralmente tem no máximo 10 páginas, onde vocês vão dizer o que vocês querem fazer, daí vão detalhar um pouco mais, né? Eu quero fazer um jogo educacional, eu quero trabalhar com qualificação docente, eu quero trabalhar com educação à distância, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí vocês vão, então, descrever um pouco mais sobre o que vocês vão fazer. Aí o professor orientador já vai estar junto com vocês, ajudando vocês a montar esse projeto. Esse projeto passa por uma banca de avaliação, que vai dar um feedback para vocês, se o projeto está adequado, às vezes o projeto ficou grande demais, às vezes a banca acha que o projeto é muito pequeno, então vai tentar dar um feedback para vocês se organizarem, e até o final do primeiro semestre, vocês vão entregar uma primeira parte do artigo, que não é uma monografia. A gente tem trabalhado com o modelo de artigos da Sociedade Brasileira de Computação, que é a SBC. Lá no final do ano, geralmente os artigos, eles não passam de 30 páginas, tá? Eles têm entre 20 e 25, às vezes um ou outro aluno faz 30 páginas. Não é monografia, então não é um texto tão grande quanto uma monografia, que geralmente os cursos têm monografias. São textos menores, mas são textos um pouco mais densos, assim, como o artigo científico, ele não tem, assim, tanta parte estrutural de capa, sumário, ele é um texto mais conciso, ele fica um texto mais complexo, chamam de um texto mais denso, né? Então, é um texto que vocês vão escrever usando muita referência, tem que referenciar, tem que consultar muitas fontes para fazer esse trabalho científico, né? E aí a gente mais ou menos divide o trabalho de acordo com o que vocês definiram na proposta. Por exemplo, vamos supor que vocês disseram que vão construir um jogo educacional digital. Eu quero fazer o meu próprio jogo. Numa primeira parte, no TCC 1, a gente estuda outros jogos, a gente define o que o nosso jogo vai fazer, como é que eu vou construir a interface, qual é a linguagem de programação que eu vou usar. E aí, implementar o jogo, a gente deixa para o TCC 2. Daí no TCC 2 eu faço o jogo, vou validar o jogo numa escola,
Aí nessa validação, por exemplo, eu poderia colocar a validação dentro do meu estágio, por isso que o TCC pode ou não estar alinhado ao estágio. E aí eu chego no final do ano com um artigo completo, tá? Desde o início lá do TCC 1 até o 2. Então, é o mesmo trabalho. Vamos supor que eu fiz o TCC 1 e eu estava fazendo lá uma proposta sobre Scratch, e no TCC 2 eu decidi mudar. Como são disciplinas independentes, elas têm notas independentes, eu posso mudar. Só que daí eu tenho que começar tudo de novo, né? Mesmo que eu esteja fazendo só o TCC 2, eu não vou entregar um pedaço de um artigo, né? Então eu vou ter que fazer desde o início, toda aquela parte inicial de fundamentação teórica, estudar outros trabalhos que a gente chama de trabalhos relacionados, isso tudo eu vou ter que refazer se eu quiser mudar de tema. Então, eu não recomendo, tá? A ideia é que vocês façam a mesma coisa. Eu começo o TCC 1 e vou seguindo esse tema e eu vou incorporando esse trabalho até chegar no final do ano com o meu TCC 2. Na primeira turma, quando a gente fez as apresentações do trabalho de conclusão, foi bem na época da pandemia, a gente estava trabalhando com ensino remoto, porque geralmente as bancas eram feitas nos polos e eram presenciais. E aí, naquele ano, a gente não fez banca no trabalho de conclusão de curso 1, fizemos só no 2. Eu vou ver com o colegiado do curso se vamos fazer a mesma coisa ou não, isso é uma decisão que a gente ainda vai tomar. Se a gente fizer a mesma coisa que fizemos na primeira turma, vocês terão pelo menos uma apresentação que é a do trabalho de conclusão de curso 2. Não necessariamente que ela tem que ser presencial, mas a apresentação, a gente chama de uma defesa formal. Vocês vão ter uma banca com 3 professores, vocês vão apresentar esse trabalho para esses 3 professores, que eles vão fazer perguntas, vão fazer arguição, e esses 3 professores que fecham a nota de vocês. Então, não é o coordenador do curso, nem o orientador do trabalho. Na verdade, quem fecha essa nota é a banca dos 3 professores que estiverem avaliando o trabalho que vocês estão fazendo, tá? Se vocês quiserem ter ideias, assim, o que o pessoal da primeira turma fez? Então, a turma de 2017, todos os trabalhos que eles desenvolveram estão no nosso repositório digital, que é o Manancial, tá? Eu mesmo, como coordenador, tenho que cadastrar todos eles, um por um. Então, se vocês forem lá no Manancial, é só procurar no site do FSM o nome Manancial, aqui eu peguei uma telinha para vocês verem, ó. Tem uma coleção dentro do Manancial chamada TCC Licenciatura em Computação EAD, que é uma coleção específica do nosso curso. Lá vocês vão encontrar todos os artigos que os alunos publicaram como TCC da primeira turma, tá? Então, tem trabalho de várias áreas. Vocês vão encontrar trabalho com Scratch, vão encontrar trabalho sobre ensino remoto, porque a gente estava trabalhando com ensino remoto, inclusive os estágios naquele ano, como a gente estava com a pandemia, os alunos fizeram estágios de forma remota também. Tem trabalho sobre realidade virtual e aumentada, tem um pouco de tudo ali, tá? Então, eu quero ter uma ideia do que o pessoal fez, vou lá dar uma olhadinha no Manancial, lá vocês vão ver, os artigos sempre tem o nome do aluno e o orientador como coautor. Então, vocês vão ver também quem é o professor que orientou. Eu quero ver o trabalho, deixa eu lembrar aqui por exemplo, da Camila do Polo de Cruz Alta. A Camila fez um trabalho lá numa escola de educação para o campo, tá? Que ela trabalhava numa escola do campo. Aí vocês vão lá abrir o trabalho e vai aparecer o nome da Camila e vai aparecer meu nome porque eu era o orientador dela. Então, eu apareço também como coautor do trabalho. Só um pouquinho aqui que tem uma pessoa querendo entrar na chamada. Bruno, tu levantou a mão? Não, professor. Foi que alguém tinha levantado a mão, não foi você? Não, então foi da outra vez que tinha ficado parado. Tá, deixa eu voltar aqui. É que vai dando uns barulhinhos aqui, eu vou trancar, tá? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho dos trabalhos, dê uma olhada lá no Manancial, você já começa a ter algumas ideias do que o pessoal fez, né? E também tem uma ideia de como é que é a estrutura do texto nesse formato de artigo. Uma coisa que a gente tem recomendado bastante é a publicação desses trabalhos. Então, além de eles estarem lá no Manancial, muitos desses trabalhos foram publicados em revista ou como capítulo de e-book. Aqui eu peguei 3, só para vocês verem, mas tem vários outros, né? Então, por exemplo, aqui tem um trabalho que foi sobre um ambiente virtual para cursos online, né? Esse trabalho foi feito por um aluno chamado Alcione, e ele publicou numa revista, que é a revista Redim, revista
revista interdisciplinar da FACAT, tá? Tem alguns trabalhos, por exemplo, que foram publicados como capítulo de e-book. Esse da Adriana, aqui da alfabetização, de uma aluna nossa ali de Palmeira das Missões, ela trabalhava numa escola e ela fez um trabalho usando uma plataforma chamada Elefante Letrado. E aí também ela publicou o trabalho. É interessante, caso vocês estejam pensando depois em fazer uma pós-graduação, um mestrado, é bom ter publicação. Então, vocês podem conversar com o orientador de vocês, como o trabalho, o artigo de vocês do TCC é um trabalho do aluno e o orientador acaba sendo um coautor, vocês têm que publicar com o nome do orientador também, tá? Então, tem que ver se o orientador autoriza vocês a publicarem e vocês procurarem, né, um lugar interessante para publicar, um e-book ou uma revista. Deixa eu ver se alguém fez pergunta. Tem alguém querendo participar, eu não consigo liberar. Só um pouquinho. Alguma pergunta dos trabalhos de conclusão? Professor? Oi. Uma coisa que eu não entendi ali, a escolha essa questão, por exemplo, você vai mandar uma tabela para a escolha do tema, isso vai ser no início do semestre que vem. Sim. Uhum. Tá. A escolha do professor, eu fiquei com a dúvida. Eu digo o tema e a coordenação do curso indica o orientador, ou através do tema me dá uma lista em que eu vou atrás? Qual é o nosso problema? Os professores da Universidade Aberta do Brasil, eles são selecionados por edital. E o nosso edital vigente, ele está vencendo agora no final do ano, e nós abrimos um edital novo que está em andamento. Então, eu não sei te dizer quais são os professores que vão estar conosco no ano que vem, porque, por exemplo, se eu pensasse assim, tá, quais são os professores que estão conosco esse ano? Tem o professor Roberto, tem o professor Ricardo, tem o professor Cristiano, só que, como o edital está acabando e tem esse novo edital, no ano que vem eu posso ter professores diferentes, e eu não posso pedir para um professor ser orientador se ele não for o professor do curso. Então, agora eu vou ter que esperar o edital terminar, que ele está em fase final agora da avaliação, né? Para ver quem vão ser os professores que vão estar conosco. A ideia é assim, ó, tu vai me dizer o tema que tu quer, e aí eu vou ver os professores que vão estar conosco no ano que vem, e eles também, tu não precisa ir correr atrás do orientador, tá? Eles vão olhar, vão dizer assim, o Roberto vai olhar, por exemplo, e vai dizer, eu posso orientar o Beltrano e o fulano porque o tema deles tem a ver com a minha área de interesse. Aí o Sidney, eu como coordenador do curso, eu também oriento, tá? Na outra turma eu orientei, acho que 10 alunos. Eu vou lá e digo assim, eu posso orientar o Evaristo, eu posso orientar o Bruno, mas é mais ou menos pelo tema que vocês escolheram, tá? Então, a primeira coisa, assim, eu começo o ano, coloco um formulário na web, onde vocês vão sugerir um tema, assim, não precisa ser especificamente já o que vocês querem fazer, mas a área, né? Eu quero fazer um trabalho sobre educação à distância, quero fazer sobre jogos, quero fazer sobre um software na área de matemática, quero fazer sobre pensamento computacional. E aí, pelo tema, a gente vai tentar encontrar o professor orientador. Aí, no momento que tu tiver o teu orientador, é com ele que tu vai resolver todas as pendências do TCC. Como é que eu vou fazer o projeto? Quando é que eu vou entregar? Quando é que eu vou começar a fazer o artigo? O que tem que apresentar na primeira parte no TCC 1? Se eu vou alinhar meu TCC com estágio ou não? E aí tu vai conversando com o teu orientador para ele, como diz o nome, né? O orientador, ele vai te orientar, tá? Ele vai te ajudar a construir esse teu trabalho até o final do ano, até tu chegar no TCC 2, tá? Não sei se eu consegui te explicar. Sim, perfeito. Obrigado. Mais alguma pergunta sobre o TCC? Nenhuma pergunta? Tranquilo por enquanto? Ok? Alguém quer fazer alguma outra pergunta de alguma coisa que eu tenha esquecido? Ou de algum assunto que não estava aqui previsto hoje? Sim. Oi. Nós vamos ter formatura, professor? Como é que vai funcionar?
Também a primeira turma teve formatura tudo online, tá? Porque era a época da pandemia, né? Aham. O que eu perguntei há alguns dias aqui para o pessoal do nosso campus, e eles disseram que, a princípio, a ideia é que, se vocês quiserem fazer formatura solene, vocês teriam que fazer junto com os outros cursos aqui do campus, porque as formaturas aqui da UFSM, hoje em dia, elas são organizadas pela própria instituição. Então, Sim. todos os cursos de Frederico Westphalen fazem as formaturas. Tem um espaço aqui em Frederico chamado Live Space, se não me engano, o nome. Sim. E aí todos os cursos fazem juntos, tá? E aí, como, apesar de vocês estarem em várias cidades diferentes e se matricularam em polos diferentes, o curso é ofertado por Frederico. Então, se Sim. tiver solenidade, provavelmente vai ser aqui em Frederico. Como vocês vão terminar o curso em 2024, essa formatura deve acontecer início de 2025, provavelmente lá por março de 2025, tá? Aham. Então, até lá, se vocês quiserem fazer solenidade, daí eu vou avisar vocês, e aí vocês Sim. vão entrar como mais um dos cursos do campus e aí teriam que vir aqui para fazer a formatura solene, tá? Sim. Uhum. Não, ok. Tá. Mais alguma pergunta? Tá, não, e daí vai ser... Tá bom, obrigado. Vai ser... A gente é opcional ou é só querer ir e a gente A formatura vai? solene Isso. é Porque opcional, eu gostaria, entendeu? Eu sim. gostaria. Na verdade, assim, quando a gente estiver organizando a formatura, Uhum. porque como é uma organização conjunta de vários cursos, eu vou avisar Tá. vocês, e aí quem quiser vai colocar o seu nome ali, porque tem toda, assim, uma preparação, né? Tem a toga, Sim. aí tem toda aquela formalidade, né? Tem paraninfo, tem patrono, Uhum. tem orador da turma. Então, isso tudo vocês vão ter que se organizar se vocês quiserem fazer a formatura solene, né? A primeira Sim. turma teve a formatura solene, mas como foi na época da pandemia, alguns até alugaram toga, mas estavam em casa. Então, assim, não é a Sim. mesma coisa que a gente fazia Sim. ao vivo ali, né? Tá, mas essa decisão vai partir da turma? Tem que ser a maioria escolher, ou daqui a Não, pouco tem um ou outro só que eu já queiram fui em participar? algumas formaturas aqui no campus em que alguns cursos tinham um aluno só. Uhum. Porque como Entendi. eles fazem a formatura para todos os cursos junto, não tem problema. Vamos supor que só tu quer fazer formatura solene. Daí vai estar lá, licenciatura em computação, só tem o Bruno querendo fazer a formatura solene. Não Perfeito. vejo problema, porque não é uma formatura só para... Se fosse só para o aluno, só para um curso, eles não iam fazer, né? Mas como eles Entendi. juntam todos os cursos juntos, não tem problema, tá? A única Perfeito. questão é que não vai ter a formatura no polo, tá? A gente não vai lá nos polos fazer Sim, sim. a colação, tá? Daí é em Frederico, daí. Isso, a Tá, formatura é aqui, tá? Porque o curso perfeito. é de Frederico, né? Sim, sim. Não, tranquilo. Ok? Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Tá, então eu vou encerrar a gravação. Assim que tiver processada, eu publico no YouTube, mando o link para todo mundo, mando o regulamento das ACGs para quem não tem ainda, mando o linkzinho ali de como fazer a validação das ACGs, e eu posso mandar também o regulamento do trabalho de conclusão de curso para vocês darem uma olhada, porque aí vocês conseguem ver direitinho assim o que tem que fazer, quando começa o artigo, ali fala o professor orientador, a proposta, tem todo um detalhamento para ajudar vocês. E já começa a pensar, então, no tema que vocês querem fazer, né? E aí, essa outra pergunta que eu botei aqui, né, que na verdade é uma pergunta, né, pode ou não estar alinhado às atividades de estágio, né? Então, se vocês querem ou não fazer o TCC junto com alguma proposta que vai sair do estágio, tanto do 3 quanto do 4, ou não. Daqui a pouco o estágio é uma coisa, vocês querem fazer um TCC à parte, tá? Alguém tem alguma pergunta para a gente encerrar? Boa noite, professor. Oi? Não, eu queria saber assim, ó, tem algum problema de, por exemplo, eu não fiz o estágio 2, posso fazer o 3 e o 4 normal? Sim, mas aí no semestre que vem tu vai ter que fazer a turma de resolução do estágio 2, né?
Ah, tá, não. Então tá. Não, essa é a minha dúvida. Isso. Beleza, obrigado. Se matricula na turma 50 do estágio 2, que é a resolução, e faz o 3 também. E o nosso curso não tem pré-requisito. Ok? Ok, obrigado. Posso encerrar a gravação? Vou encerrar a gravação. Sim, sim, tranquilo.